Oi, pessoal, eu sou a Camila, bem-vindos ao meu canal, onde eu falo de moda, viagem e mais um pouco. E no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência pessoal, mas que pode ajudar algumas pessoas que provavelmente estão pesquisando sobre isso, igual eu fiz. Eu vou contar sobre a minha experiência com o visto americano e já adianto que ele foi negado, mas eu vou explicar como que foi o processo, as perguntas que me fizeram e como que foi tudo. Preparados? Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo. Já faz alguns meses que o meu visto foi negado, mas é que eu precisei superar o trauma. Brincadeira. Mas realmente eu chorei, tá? Mas enfim, eu vou contar como que foi. Primeiro, eu gostaria de enfatizar que o meu objetivo principal era o Canadá, tá? Eu queria ir para o Canadá fazer intercâmbio lá, mas isso aí é história para outro vídeo. Porém, é o seguinte, temos Toronto, que era pra onde eu ia, e Toronto é assim, grudadinho com Nova York, entendeu? Então eu pensei, pô, preciso do visto americano pra entrar nos Estados Unidos e conhecer Nova York. Você pensou que sonho, porque realmente Nova York é o meu sonho. Ou agora não é mais, né? Mas enfim. Eu tava com a agência da Egali, que é a mesma agência que tava administrando ali meu intercâmbio, e eles me orientaram que era melhor eu não falar sobre o intercâmbio e só falar que eu gostaria de conhecer Nova York por alguns dias durante as minhas férias. E foi isso que eu fiz, né? Então, pra você ter o visto americano, você paga um valor lá, né? Uma taxa. O valor que eu paguei, na verdade, foi pra agência. Foi em torno de R$ 1.000. Mas se você fizer por conta própria, você vai pagar menos. E se você fizer para alguma outra agência, você provavelmente vai pagar R$ 1.000 aí, por aí. Aí tem a DS 160, que é um documento, um formulário que você tem que preencher com suas informações, explicando por que você vai para os Estados Unidos. E eu passei todas as informações para a agência, e a agência que preencheu o meu DS 160. Então, não tive muito trabalho com isso, a agência que cuidou dessa parte, e me orientou, né, sobre o que eu deveria falar e como que seria essa entrevista. E são dois lugares que você tem que ir presencialmente, tá? Eu tô falando principalmente aqui em São Paulo. Primeiro, eu não lembro o nome, é Crasve, alguma coisa assim. Vou deixar aqui escrito. Mas é um local que você vai pra colher a sua biometria e tirar a foto, que vai ficar no visto americano, caso ele seja aprovado. O meu horário tava agendado pras 8 horas, né? Eu cheguei lá, já tinha uma fila enorme, enorme. E era lá na Zona Sul de São Paulo, esse local. Acho que só tem lá mesmo. Enfim, muita gente, mas o processo até que não demorou tanto, porque literalmente é só tirar uma foto e colher uma biometria. Então não tem muito segredo mesmo. Mas eu saí de lá mais ou menos umas 9h30. E o meu horário da entrevista do consulado era 11 horas. Então tava um prazo bem apertadinho. Sorte que eu tava de carro, então de um local pro outro tava dando 20 minutos. Mas se eu fosse de transporte público, ia demorar. Então eu falo, é bom você marcar no mesmo dia, porém tem que ter muita sorte, assim, de conseguir horários que conversem entre si sem passar perrengue. Eu saí 9h30 do primeiro local e no consulado eu cheguei 10h30, porque eu parei pra tomar café da manhã antes. Mas o meu horário no consulado era 11 horas. Então eu cheguei 30 minutos mais cedo e já entrei na fila. Era uma fila só pra eles olharem seu documento. Aí depois você ia pra outra fila pra você deixar seus objetos metálicos numa bandeja e passar pelo detector de metais. E aí sim você ia pra fila da entrevista. Aí você pensa, nossa, 3 filas. Gente, em cada fila eu fiquei uns 20 minutos, sem brincadeira. Então, assim, quando eu tava na entrevista, já tinha mais de 1 hora que eu tava ali. Esqueci de mencionar, mas lá você não pode levar celular, então é mais de 1 hora numa fila em pé sem fazer nada. Gente, eu tava com um pensamento assim, não vou ficar nervosa, vai dar tudo certo, Deus é comigo, vai dar tudo certo. Eu tava assim, já passei, já tô lá em Nova York, olha lá, vou até... O que será que eu vou comprar em Nova York? E as fotos que eu vou tirar? Eu já tava assim, super pensamento positivo, vai dar tudo certo. Eu estava sozinha, tá? Importante lembrar, você não entra com ninguém, vai só você. Só entra com alguém se essa pessoa também for tirar o visto, que não era o caso. Então eu tava sozinha, e assim, vai dar tudo certo, pensamento positivo. E eram várias cabines, eu acho que eram umas 10 cabines. E aí o agente consular tava do outro lado, e é um americano, geralmente, entrevistando você, mas as entrevistas geralmente são em português. Eu não vi nenhuma sendo em inglês. E aí tem uns que são mais rápidos, outros que fazem mais perguntas, vai muito da sorte. E eu acho que eu não tive uma boa sorte, né? Mas vamos lá, vou detalhar. Chegou a minha vez, né? É basicamente assim, uma pessoa sai, a outra vai. Uma pessoa sai, a outra vai. Não tem ninguém ali falando, olha, você ali. Não, tipo, alguém saiu, você já sabe que você é a próxima. Chegou a minha vez. Eu sei exatamente as perguntas, só não lembro a ordem certa, mas foi isso. Primeira coisa que ele me perguntou, lembrando que a minha DS-160 estava no computador dele. Ele já estava lendo tudo aquilo. Ele já sabe tudo que ele vai te perguntar.
Ele só pergunta mesmo pra ter certeza e pra ver se as informações batem. E aí ele falou: Camila, pra onde você vai e por quê? Só que eu não tinha entendido por quê. Aí eu só falei: eu vou pra Nova York, vou ficar 7 dias. Aí ele falou: por quê? Aí eu falei: porque Nova York é meu sonho, eu quero muito visitar Nova York desde criança. E agora eu vou entrar de férias e eu quero realizar esse sonho. Aí ele perguntou: você é solteira? Eu falei: sim. Aí ele falou: você vai viajar sozinha? Aí eu falei: sim. E aí ele falou: você mora com quem? Eu falei: eu moro com minha mãe e com meu pai. Aí ele falou: você tem filho? Aí eu falei: não. Aí eu já tava entendendo, né, a jogada dele, mas enfim. E aí a última pergunta dele foi: você é professora, né? Aí eu falei: sou. E aí ele perguntou: você trabalha em escola particular? Aí eu falei: trabalho. Aí ele falou assim: Camila, infelizmente seu visto foi negado. e aí ele me deu esta folha rosa. Todo mundo recebe quando é negado. E, gente, eu não tava vendo ninguém com essa bendita folha rosa. Falei: gente, todo mundo deve ter sido aprovado. Eu também vou ser. De repente, a folha rosa aqui na minha mão. Aqui tá escrito em inglês, tá, galera? Mas tá basicamente... Ah, não, tá escrito em inglês e em português. Agora que eu vi. Mas tá dizendo basicamente: você não pode entrar nos Estados Unidos. E não fala o motivo exatamente, tá? Uma recusa com base na seção 214b significa que o senhor não conseguiu demonstrar que as suas atividades nos Estados Unidos seriam consistentes com a classificação do visto de não imigrante solicitado. Ou seja, eles estavam achando que eu ia para os Estados Unidos para morar lá. Então, eu falei que eu ia só para visitar Nova York por 7 dias, mas eles não acreditaram em mim. Eles acharam que eu tava indo para morar. Mas enfim, gente, foi isso. Fiquei muito triste, mas passou. E agora eu vou viajar pra Europa, eu vou pra Europa. Então, no fim, há males que vem para o bem. Não vai mais rolar Canadá, não vai mais rolar Estados Unidos, mas vai rolar Europa, sim, senhor. Bonjour, bonsoir. Então é isso, galera. Cada caso é um caso, o meu caso foi esse, o seu pode ser diferente. Eu só tô contando a minha experiência, tá bom? Então é isso. Beijo, deixa o like e bye, bye.